dificuldade, e todos vocês podem concordar agora, que a principal dificuldade em relação a estudar história de Olinda, além de arrumar bem, né, os acontecimentos, a escassez de questões. Só que não vai ter escassez aqui, viu? Ao contrário, aqui você vai ter uma abundância. Quem é do curso online, você vai ter 110 questões resolvidas ao longo do curso, serão 11 compromissos, cada compromisso 10 questões. Quem vai ter o livro também vai ter um banco de mais de 100 questões, além das questões que estão no livro impresso, a gente vai colocar questões extras, e da isolada também a gente vai colocar mais de 200 questões. Vamos diluir Rota 1011, vamos trabalhar com vocês aqui no Comando da Madrugada, Domingão Espetacular, Bom Dia Concurseiro, até de manhãzinha eu já vou acordar, né, respondendo questões para vocês. Então, se você estava preocupado, não se preocupa. Não temas, tá? Porque a gente vai trabalhar forte aí, ponto a ponto deste edital e sempre trazendo questões, criando, desenvolvendo aqui para vocês. Por isso, dá aquela moral, dá esse like aí, inscreva-se no nosso canal, ajuda esse trabalho, que é um trabalho, olha, é pela graça, viu? É pela graça, misericórdia divina, porque é correria, mas estamos aqui, né? O importante é estar fazendo o trabalho. Vamos lá. Primeiro tópico que você precisa se organizar para estudar, já que eu fiz essa longa introdução, que é importante, né, esclarecer, para que a gente possa, nesse primeiro encontro, se organizar bem e evitar tensões, tá? Então, vamos lá. Eu vou aqui organizar de um modo que você, olha, vai acompanhar as aulas, depois você vai voltar aqui e colocar nos comentários, gabaritei, professor. Então, o primeiro tópico, a gente vai abordar hoje história da fundação de Olinda. Ô, professor, o senhor encontrou dificuldades para construir aí essa narrativa, montar a sua aula? Encontrei. Porque ao montar o texto sobre a história de Olinda no livro, primeiro a gente vai nas fontes oficiais. Quais são as fontes oficiais? O site da prefeitura é uma fonte oficial. Além do site da prefeitura, a gente pode utilizar o site do IBGE, porque quando eu falo dados estatísticos, quando eu falo sobre o processo de formação de vila, cidade, eu vou usar o IBGE como referência. Só que eu não fiquei satisfeito com aquilo que eu encontrei no site da prefeitura. Também não fiquei satisfeito com aquilo que eu encontrei no site do IBGE. Daí eu preciso recorrer a outras fontes. Eu posso dizer que o que está no site do IBGE, no site da prefeitura, são fontes secundárias. Inclusive, a fonte que a banca deve utilizar, eu acredito que a banca vá justamente ali no site da prefeitura, no site do IBGE. Só que para melhorar essa narrativa, eu tive que recorrer às fontes primárias, né? Documentos da época, documentos do século XVI, do século XVII, e aí a gente vai arrumar direitinho, aí você vai entender a fundação de Olinda. Qual o objetivo? O objetivo aqui é entender a origem do nome. Por que o nome Olinda? O surgimento do nome Olinda. Destacando também a ocupação. Só que, ao falar da ocupação desse território, que hoje chamamos Olinda, aqui a gente vai ter que tratar, meu povo, ter que se ligar dos grupos, do povoamento, da ocupação, quem foram os primeiros habitantes que chegaram a esse território que hoje chamamos Olinda. Então, é inegável que, ao falar de fundação, o que é que a banca, geralmente, o que é que as bancas fazem? Quando eu menciono o termo fundação, fundação é o quê? Estabelecimento. Em que momento houve estabelecimento
que momento esse local passou a ser chamado de Olinda? É uma primeira perspectiva. Então, batismo desse local, Olinda, a gente pode dizer fundação de Olinda. Professor, há uma data precisa sobre isso? Vamos verificar que não. A própria questão que eu coloquei para vocês, o site, em uma parte, diz: não há uma data precisa em que momento surgiu o nome Olinda. O que nós sabemos é que Olinda, a partir de tal data, se torna vila. Ok. Só que a fundação também está ligada à ocupação. Então, quando eu falo ocupação de Olinda, a gente pode colocar já aqui, olha, antes da chegada dos portugueses. A banca vai problematizar isso? A banca vai colocar uma questão que vá, de repente, desenvolver um olhar crítico, reflexivo, um olhar crítico, né, interpretativo? Eu acho difícil. Só que aí a gente vai trabalhar com a perspectiva que, se a banca seguir um padrão, seguir a mesmice, você gabarita. Se ela inventar alguma coisa, você está pronto para contestar. É isso que a gente está instrumentalizando vocês. Esse é o objetivo. Então, Fundação de Olinda. Ao falar sobre a Fundação de Olinda, a banca deve mencionar em que momento surgiu o nome Olinda. Esse é o simples. Esse é aquilo, né, que a gente olha. Esse caminho, né, é aquilo que a gente está esperando da banca com Supan. Agora, na perspectiva de falar da Fundação de Olinda em relação à ocupação, aí se ligar, bem antes de Duarte Coelho, esse local já estava ocupado. É nesse momento, pessoal, que a gente vai fazer a conexão, é nesse momento que você vai fazer a conexão com outro tópico do edital, que a banca não se preocupou em colocar numa ordem cronológica, certo? Numa ordem, na verdade, se não for cronológica, mas que facilite a compreensão. Então, deixa eu colocar aqui, olha, primeiro tópico a ser estudado, esse daqui, beleza? A história da Fundação de Olinda. Para entender melhor esse processo, aí você vai ter que mergulhar no contexto histórico do século XVI, expansão marítima, mercantilismo, o Estado moderno absolutista. Ah, professor, mas isso não está no edital, meu caro, meu amigo, minha amiga. Quando você vai trabalhar a formação da Capitania de Pernambuco, destacando Duarte Coelho, o edital cobra a biografia de Duarte Coelho. Aí você vai ter que se ligar. Qual motivação? Qual razão? O que impulsionou Duarte Coelho e sua família, sua esposa Brits? O que impulsionou? Qual foi o desejo? Qual foi justamente a motivação principal que trouxe Duarte Coelho para esse território que hoje chamamos Pernambuco? Que levou Duarte Coelho para justamente verificar naquela, né, paisagem, dizer, um local bacana para construir uma vila? Eu tenho que saber disso. Não, professor, foi porque ele veio aqui, né, passeio, tirar umas férias, curtir ali, né, já naquela situação de passar um período aqui de descanso, já que batalhou bastante, participou de várias expedições, prestou muitos serviços à coroa portuguesa, então ele vai descansar ali, né? Não. Há um interesse econômico, há um interesse político por trás disso. Daí, para estudar melhor e compreender melhor, na verdade, a história de Olinda, a história da fundação de Olinda, você precisa trazer esse background, trazer esse contexto. Mas, antes de continuar falando sobre Duarte Coelho, aí você vai para o tópico 2. Opa, deixa eu colocar aqui, fica melhorzinho aqui para vocês, olha. É uma aula sem pressa. Se você estiver apressado, aí você depois assiste, coloca a velocidade 20, 50, mas agora eu quero ir com calma, porque como é algo novo, novíssimo para muitos, eu preciso, olha, de forma pausada, tranquila. Todos estão aí, estão compreendendo? Estão de boa?
E aí, claro, eu vou ter que me conter, né? Porque dá vontade de falar muitas coisas. Mas aí eu vou tentar também ser objetivo em alguns pontos, viu? Eu vou ver se eu consigo. É difícil, né? História. Meu povo, seguindo o edital, qual seria o tópico seguinte a ser estudado? Aqui já, deixa eu passar aqui, né? O tópico seguinte é Marinho dos Caetés. Ô, professor, mas o edital não está assim, nessa ordem? Não está nessa ordem. Eu estou aqui te ajudando nesse momento, facilitando aqui a tua vida, para que você possa estudar depois e entender, perceber que está montando um quebra-cabeça que você está compreendendo tudo. O tópico 2 a ser estudado, e vamos também seguir isso nas próximas transmissões, a origem da expressão Marinho dos Caetés. A origem da expressão Marinho dos Caetés. Meus amigos, minhas amigas, aqui já é a resposta daquela dúvida que muitos estavam tendo. Professor, eu preciso analisar o contexto da formação de Pernambuco, da ocupação de Pernambuco, para estudar a história de Olinda? Sim, precisa. É interessante que a banca, ao pedir a história da fundação de Olinda, o surgimento do nome Olinda, e aí colocando depois a origem da expressão Marinho dos Caetés, aí eu já vou aqui te explicar. O termo inicial, ou inicialmente o que era utilizado, né, para associar o local, ou você saber que esse local, hoje chamado Olinda, e antes utilizava-se a expressão, o termo, né, o nome Marinho dos Caetés. Então perceba que antes de Duarte Coelho supostamente batizar Olinda, você tem a utilização já dessa expressão Marinho dos Caetés. Marim, vamos ter uma aula só para isso, tá, pessoal? Quer dizer, mirim, vem de mirim. Mirim é o quê? Mirim pequeno. No caso aqui, pequena localidade, pequena, vamos colocar hoje, né? Pequena cidade. Ou esse local associado aos grupos que estavam aqui, ou a etnia, né? Você tem aqui os Caetés, os indígenas Caetés. Então, mirim, pequeno, pequena, e aí você tem a alusão aos Caetés. Daí já mostra o seguinte, que quando eu falo da ocupação de Olinda, eu não posso citar de imediato o Duarte Coelho. Na história oficial de Olinda, aquilo que a gente encontra no site da prefeitura, também no site do IBGE, é o enaltecimento a Duarte Coelho. Não, porque Duarte Coelho chegou aqui, não sei o que lá, 9 de março de 1535, e aí chegou na parte norte, depois foi descendo, encontrou uma alta colina, uma colina que ele ficou ali, né, encantado, e disse, nossa, que local bonito para construir uma vila, para lá, tal. É interessante dizer que esse cara que chega aqui em 1535, ele é um colonizador. Colonizador, colônia explorador. E para ter controle dessas terras, ele vai utilizar de todos os recursos para ter controle dos Caetés. Ah, professor, quer dizer que ele vai usar a violência para controlar essas terras, consequentemente, ele ter uma boa administração? Sim. Daí, por favor, eu acho difícil a banca colocar uma questão com essa perspectiva crítica, mas eu quero que você aprenda para gabaritar na prova e, ao mesmo tempo, ficar ligadinho. Se a banca falhar em algum ponto, aí você, opa, não é assim, banca, porque eu aprendi, eu estudei para gabaritar
se a prova aparecer simples, mas se você complicar, eu também estou preparado para contestar. Daí coloca, estou preparado, guarda Olinda. Galera, a origem da expressão Marinho dos Caetés, documentos mostram que, de fato, essa expressão, até ali o século XVII, ainda era utilizada. Surgiu o termo mirim, depois com variações, e aí você tem aquilo que é estudado na linguística, né? Toponímia, no caso, a origem do nome. Então, houve essa variação, tá? Houve essa variação. Então, só destacando, né? Toponímia, que é justamente essa que estuda, né? Os nomes geográficos, nomes de lugares, os topônimos, tá? Topônimos. Então, quando você pega, analisa a expressão mirim, com o passar do tempo, no lugar do i, vão colocar a letrinha A. Aí ficou marim, quer dizer pequeno. Pequeno dos Caetés, ou marim dos Caetés. Então, já há comprovação que essa expressão já era utilizada antes. Então, isso quer dizer que eu posso afirmar, né, em síntese, que a história de Olinda não começa com a chegada de Duarte Coelho. Antes de Duarte Coelho, esse local já é ocupado. Logo, eu posso dizer que a história começou bem antes. Então, se ligar que o sentido da banca usar a expressão fundação é na perspectiva da colonização, pô. Porque, na minha perspectiva historiográfica, se tem um local que já está ocupado por pessoas, esse local já foi descoberto. Esse local já foi fundado. Talvez não houvesse a utilização de uma expressão ligada ao local. Talvez. Só que quando a gente passa a estudar os documentos, vamos encontrar a expressão mirim, marim dos Caetés, e depois marim de Olinda, no contexto das invasões holandesas, por exemplo. Então, a professora Banca colocou de um lado, ou começou assim, né? O edital está assim, na parte de história. A história da fundação de Olinda. Aí aqui, fundação, no sentido de Duarte Coelho chega e batiza esse local. Vai ter uma data que eu vou colocar daqui a pouquinho. Beleza? Fundação, no sentido de ocupação, a gente pode dizer que foi antes de Duarte Coelho. Em relação ao nome, há um dia preciso em que, um horário preciso que Duarte Coelho batizou esse local de Olinda? Também não. Beleza? E lá no... Veja só, galera. A banca coloca lá no tópico 12, que na verdade a numeração está errada no edital, né? Porque tem 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. A banca pula do ponto 3, ponto 7. Copiou de algum lugar e esqueceu de colocar, arrumar a ordem, né? No tópico 12, a banca coloca a origem da expressão Marinho dos Caetés. Então, já trouxe para vocês esse resumo, né? Por que o nome Marinho dos Caetés? E qual seria a ordem? Primeiro foi o nome Olinda, depois Marinho dos Caetés, ou o contrário? O contrário. Marinho dos Caetés, e aí você depois vai ter esse uso, né, intenso do termo Olinda, que permaneceu, que prevaleceu, e até hoje você tem, né, o nome oficial. Claro, sem desprezar essa parte da história. O próprio prefeito Clopécio gosta muito de usar essa expressão Marinho dos Caetés. Tá? Beleza, pessoal? Te ajudou? Depois que você fez essa viagem, estudou, na verdade, se você pegar aqui direitinho, né? Eu já trouxe um fragmento da aula História da Fundação, um fragmento da aula A Origem da Expressão Marinho dos Caetés, e agora vamos para o tópico 3. No tópico 3, tá? No tópico 3, você vai estudar as biografias de Duarte Coelho, e a sua esposa, jovem, veio a Pernambuco com 18 aninhos, novinha. Tá? Então,
O tópico 3, que o edital mistura tudo, é uma bagunça. Você vai estudar aqui, olha, as biografias. Vida. Estudo da vida aí, olha, de Duartinho, Duarte Coelho, donatário pernambucano, e a sua esposa, que governou Pernambuco, Brits de Albuquerque. Meu povo, eu já posso enxergar aqui nesse quadro pelo menos duas questões. Pelo menos duas questões em relação a esses tópicos. A prova tem 5. Só aqui nesse quadro você já tem duas questões. A live vai ficar salva. Você vai, no futuro, voltar e comentar. Eita, professor, é a profecia. A profecia. Não, você estudou. Você se preparou. Então, meus caros, eu recebi a mensagem e fiquei preocupado. Professor, estudar a formação da capitania de Pernambuco não tem nada a ver com um concurso Guarda-Olinda. Eu olhei assim para a mensagem e disse, meu Deus, porque se o edital cobra a biografia do cara que se tornou referência, era queridinho, ele era queridinho aí, viu? Era queridinho da coroa portuguesa, tinha aí um bom trânsito na coroa. E aí, claro, né, pessoal? Se ele recebe uma capitania tão grande como foi a capitania de Pernambuco, que pegou aí todo o percurso do Rio São Francisco, que depois tornou aí a comarca de São Francisco, mesmo depois da criação do governo geral, 1549, ele mantém muita força. Então, Duarte Coelho, ele prestou bons serviços militares à coroa. Serviços militares, professor, como assim? Galera, Portugal é um estado absolutista, autoritário, centralizador. Qual é o foco? O foco desse país, deste império, era encontrar um local para explorar. Esse local é a colônia. A sede desse império, você tem a metrópole. Então, a metrópole vai escolher pessoas de confiança ou aquelas pessoas que prestaram bons serviços, até porque essa coroa não tem uma estrutura, não tem um braço forte para administrar diretamente. Esse braço forte seria o braço econômico, porque Portugal, no contexto da colonização, da formação, ocupação de Pernambuco, Portugal está em crise. Portugal vai entregar a particulares, não só o território que hoje é Pernambuco, mas o que hoje é a Bahia, o que hoje é o Ceará. Eu estou falando do regime de capitanias hereditárias. Duarte Coelho é o primeiro donatário. Ele viaja a Lisboa e deixa sua esposa governando. Ele leva os filhos e Brits continua governando. Brits ou Beatriz. Então, ao falar da biografia, eu vou falar do quê? Nascimento desse cara, o que ele fez ao longo de sua vida, até chegar ao norte da capitania. Ele precisava chegar, porque havia um princípio do ut possidetis, quem chegar primeiro a terra é sua. Então, não bastava dizer o rei, olha, essas terras pertencem agora a Duarte Coelho. Ele precisava chegar para tomar essa posse. Até porque havia ameaças estrangeiras. O fracasso inicial, por exemplo, ou a ocupação tardia do Ceará, porque houve desinteresse do capitão que ficou lá com o Ceará. Então, Duarte Coelho teve interesse e veio a Pernambuco, começando pelo norte, depois se dirigindo ao sul, e aí é gol! E aí é gol, porque no sentido norte e sul, ele vai encontrar esse local e vai dizer, ó, linda, olha só, situação para se construir uma vila. Ele já chega dizendo, aqui vai virar uma vila, meu amigo. E vila, meu povo, eu moro em Limoeiro,
interior de Pernambuco, agreste pernambucano, agreste setentrional. Mas quando eu chego ao Recife, é comum dizer, ô professor, se eu moro no interior, tem aquele sentido, né? Eu moro na metrópole, eu moro em Recife, o senhor mora no interior. Ok, tem esse sentido, né? Em hierarquia, hoje, metrópole, né? Cidade de porte médio, cidade grande, cidade de porte médio, Limoeiro é cidade de porte médio. Então existe essa hierarquia hoje. Na colônia, meu povo, era tipo assim, olha, vila, aldeia, povoado. Então vila era, olha, na hierarquia, você está ali no topo. Então, a partir do momento que esse cara chega e diz, olha, aqui é um local bacana para se construir uma vila. Daí, meu povo, a gente tem que ter cuidado, porque, como eu disse a vocês, a prefeitura ou a historiografia, a narrativa oficial, enaltece Duarte Coelho, beleza. Mas se você chega e vai louvar o cara, aí já é preocupante. Porque eu percebo que geralmente as narrativas enaltecem. Tem um louvor, né, a Duarte Coelho. Mas aqui vamos colocar ele na posição de colonizador, de explorador, que veio em 1535, 9 de março de 1535, desembarca na capitania de Pernambuco, e é quando, né, possivelmente, usou essa frase, 1535, ó, linda situação para construir uma vila. Daí a fundação, aí você já faz a conexão. Oh, beleza. Entendi, Kekeu. Entendi, professor. Porque quando eu estou tratando da biografia de Duarte Coelho, eu estou aqui conectando com o ponto 1, quando ele vai usar, possivelmente, vai dizer essa frase, porque há historiadores, escritores que discordam, até dizendo, ó, não foi ele que disse, foi o encarregado, o cara que trabalhava para ele. Mas aqui você já vai conectar o tópico 1, nessa ordem que eu estou colocando, com o tópico 3. Porque quem vai dar esse nome? Duarte Coelho. E quem era Duarte Coelho? Donatário da capitania de Pernambuco. A capitania de Pernambuco que se destaca em quê? Na economia açucareira. Ah, então Olinda vai ser escolhida não só pela questão tática, questão militar, questão estratégica, mas também pela questão da economia açucareira, sim. Não podemos esquecer. E é nesse momento que você percebe que há todo um cenário favorável para o crescimento, avanço de Olinda. É tão tal que, de Duarte Coelho, a chegada dele em 1535, ao momento que Olinda se torna vila, 2 anos. Então, houve uma rápida prosperidade. Ô, professor, e aqui o Recife? O Recife vai ser citado, né, em um documento chamado Foral. Mas não é vila ainda. Teve até uma jovem que mandou uma pergunta, ô professor, e por que Recife e Olinda comemoram aniversário na mesma data, o 12 de março? 12 de março de 1537 é o momento que Duarte Coelho vai levar Olinda, povoado, para a vila. E nesse documento cita a Recifes, que é justamente uma comunidade, você tem pescadores, e é essa referência que é usada para dizer, olha, Recife já é citado aqui, já há citação. Então, a gente vai usar aqui como referência para a fundação do Recife. Em relação a Olinda, a partir da chegada de Duarte Coelho em 1535. E esse documento, 2 anos depois. Por isso essa diferença de 2 anos, né, entre Recife e Olinda. Porque Recife usa esse documento em 1537 e Olinda usa 1535. Justamente o momento que é esse batismo. Ó, linda situação para construir, para erguer uma vila. Destacando Brits ou Beatriz de Albuquerque, que governa Pernambuco, e é um governo que se destaca também pela habilidade. Ela é habilidosa em um momento que há dificuldades, né, no cenário geral, mas ela consegue aí, né, fazer com que Pernambuco avance, né?
na perspectiva econômica. Então, aqui eu já pego 3 tópicos, organizo de um modo que eu garanto. Duas questões aqui. No mínimo 2 questões, de 5, tá? Então, o edital não está nessa ordem. Eu estou construindo esse caminho com vocês. Ao falar da ocupação de Olinda, a ocupação desse território que hoje chamamos Pernambuco, aí você vai colocar aqui o tópico 4. Duarte Coelho escolheu Olinda, por quê? Por quê? Não, professor, porque ela é muito linda, professor. Já era tradição na Europa escolher um local, um ponto mais elevado, a questão de defesa. Tá? Ali no Alto da Sé, que inclusive vou gravar a aula, né, direto do Alto da Sé e vou trazer para vocês aqui no nosso canal. Dá para o quê? Olha, dá para ver, dá para enxergar Recife ali no fundo. Então, taticamente, dá para você visualizar quem está chegando. Então, há essa escolha, né, com a perspectiva militar. É nesse momento que eu posso encaixar o assunto fortes. E já aproveito para falar das igrejas, falar sobre as igrejas. E não esquecer da função, não esquecer da participação da Igreja Católica Apostólica Romana. Os fortes, as fortalezas, defesa. No primeiro momento, os portugueses vão erguer as feitorias, locais de armazenamento. Inclusive, a chegada de Duarte Coelho, a gente faz a conexão justamente com essas feitorias, né? Essas feitorias, esses locais de armazenamento. E aí, claro, 1534, ao estabelecimento do regime de capitanias hereditárias, o fidalgo Duarte Coelho vem justamente, e é algo que a gente pode dizer diferente de outras capitanias, que houve desinteresse do capitão, do donatário, ele sai de Lisboa, vem para Pernambuco tomar posse de sua capitania, e depois ele vai descendo, né, pegando um sentido aí norte e sul, ele vai buscar um local para erguer, né, encontrar um lugar para se instalar. É quando ele vai encontrar justamente Olinda. E aí aquela frase, né? Olinda, situação para se construir uma vila. E os fortes são utilizados estrategicamente para a defesa. Mas a igreja participa, e mais uma vez o contexto, né? Meu amigo, vamos imaginar você com 2 milhões de seguidores. Poxa vida, 2 milhões de seguidores no Instagram. Tá parecendo aquele cara que faz, né? Esqueci o nome dele, rapaz. Aquelas pegadinhas. Ele chega no local, olha, pede uma coxinha e diz, olha, não vou pagar não porque eu tenho 1 milhão de seguidores, pô. Aí o dono diz, nada a ver, meu irmão. Esse exemplo que eu vou usar aqui é em referência à Igreja Católica. A Igreja Católica Apostólica Romana tinha muitos seguidores. Só que a partir das reformas de Lutero, Calvino, Henrique VIII, a igreja perde muitos seguidores. O exemplo, você está com uma conta lá no Instagram com 2 milhões de seguidores. De repente, você fica com 800 mil seguidores. Você fica assustado. O que aconteceu? O que é que eu fiz? Bugou! Mas aqui, no caso, a Igreja Católica, ela perdeu muitos fiéis. Então, a Europa, que ela tinha grande força, a grande senhora feudal, no contexto da Idade Média, essa Igreja Católica vai se alinhar, vai se aproximar com a coroa portuguesa. Não só a coroa portuguesa, como a coroa espanhola. É tão tal que, se você pegar os países mais católicos da Europa Ocidental, Espanha e Portugal. Então, a Igreja Católica participa desse projeto de colonização. E qual é o papel dela? Catequizar os grupos locais. Os tabajaras, os caetés,
Só que os caetés não aceitaram facilmente essa ocupação e vão resistir de maneira tenaz. E a igreja vai utilizar aquele caminho. Se você deseja catequese, eu vou te abraçar. Se não deseja, guerra justa. Pode ser explorado, pode ser maltratado. E, por favor, meus amigos, não vamos usar da inocência aqui e dizer, nossa, Duartinho chegou aqui, simplesmente conversou ali, né, com os caetés, aí tudo se resolveu, vamos embora. Não foi assim. Houve uso da violência por parte da igreja, por parte do Estado. E, claro, você pode já aproximar esse conteúdo com um outro, porque o tema patrimônio é muito presente no edital. Então, aqui eu já deixo para vocês, nesse tópico 4, a base, a referência para estudar lá na frente patrimônio. O patrimônio, que você diz, professor, mas vai ter uma aula só sobre patrimônio? Sim, teremos uma aula só sobre patrimônio, tá? Então, quando eu uso o termo patrimônio, tá? Aqui a gente vai trazer uma referência a uma gama de coisas. A questão material em si, da igreja erguida, o ano que ela foi erguida, e inclusive, né, é um tópico que vamos estudar lá na frente, sobre a questão do patrimônio, trabalhando falando sobre as igrejas, né, em Olinda, tá? Mas aí o patrimônio, pessoal, são bens que, no decorrer do processo histórico, esses bens se tornam de grande valor para as pessoas, para as comunidades, para as sociedades, ou o conjunto da humanidade. Por ter essa singularidade, meus amigos, aqui já estou linkando com o tema patrimônio. Por Olinda ter esta singularidade, Olinda se transforma em um patrimônio, um local que deve ser preservado, mas não de relevância só para quem mora em Olinda, mas para a humanidade. Olha que maravilha. Então, é o momento que você vai lembrar que Olinda se transforma no patrimônio da humanidade. E essa referência significa o quê, professor? Significa que a humanidade toda deve proteger, deve criar mecanismos, criar meios para proteger, destacando o centro histórico de Olinda, a cidade alta, né, de Olinda, que abrange justamente essa área histórica do município. Então, em 1982, Olinda se torna patrimônio histórico, ou seja, patrimônio, bens que devem ser preservados, que devem ser zelados, porque é a partir da história das igrejas, dos fortes, que a gente vai entender o processo de ocupação, vai entender o passado, vai construir a identidade, vai desenvolver uma memória histórica, uma memória afetiva, e aqui já estou relacionando com outros temas, como patrimônio material e imaterial, identidade, memória. Então, quando você coloca nessa ordem, facilita você inserir outros temas lá na frente. Pessoal, tá de boa? Tá entendendo? Tá dando sentido a esse edital? Ajudou? Coloca aí, mas seja sincero. Professor, vá rápido. Tá de boa. Porque eu quero que vocês possam entender o percurso. E aí, meus amigos, minhas amigas, a banca não escapa se você, ao pegar o edital, entender, olha, é assim, pronto. Por onde ela for, agora a gente consegue gabaritar. Beleza? Então, coloca aí nos comentários se tá legal. Abraço aí para Rafael, né? Vamos que vamos, Miqueias. Alô, Almeriz, né? Tá tranquilo, ajudou muito, valeu. Vale salientar também que a igreja e mosteiro Nossa Senhora
do Monte, porque foi fundado por Duarte Coelho, sim, primeira igreja. A gente vai abordar isso depois, viu? A ideia é a gente fazer esse passeio pelo edital, aí depois vamos tópico a tópico, e é isso que iremos fazer, né? Vou trazer aí, vamos ficar até setembro, né? Com vocês. Se a prova não tiver uma nova data aí, vamos aí, e se tiver nova data, a gente vai seguir essa nova data, né? Meus amigos, ao falar sobre Duarte Coelho, sua administração, Brits de Albuquerque, Olinda, né, que se transforma nessa referência econômica, isso no final do século XVI, porque no mesmo final do século XVI, há uma crise sucessória na coroa portuguesa, e inclusive os filhos, né, de Duarte Coelho, os filhos participaram de batalhas épicas, né, contra aqueles que eram considerados infiéis. Os mouros, sarracenos, as batalhas ao norte da África, de Alcácer e Quibi. E é justamente nessa batalha que morre o rei de Portugal, Dom Sebastião. Veja que aí eu já conectei com a própria biografia, né, da família de Duarte Coelho, trazendo aí o cenário de Brits depois. Então, no século XVII, diante dessa crise sucessória, a Espanha passa a administrar o Império Português, que por sua vez a Espanha era rival da Holanda, e a Holanda se organiza para invadir a Bahia e depois invade Pernambuco. Aí você diz, o que é que tem a ver com Olinda? Chega a dar aquela coceira, né? Essa pergunta. O que é que tem a ver com Olinda? Meus amigos, com a ocupação holandesa, a partir de 1630, a Holanda, os holandeses que vão incendiar a Olinda, e isso faz com que até documentos, né, sejam prejudicados, perdidos. Então, você tem, diante dessa ocupação, a administração de Maurício de Nassau. Essa administração de Maurício de Nassau vai privilegiar Olinda ou Recife? Você já estudou isso, pô. Vai privilegiar quem? Vai privilegiar Recife. É o momento que você vai ter a ascensão de Recife e o declínio de Olinda, que se Olinda se destacava na produção açucareira, as invasões holandesas vão comprometer essa prosperidade econômica. Então, há um desmantelamento, né, da estrutura da produção açucareira. Claro que Nassau depois vai conceder linhas de créditos. Só que o fato é, após a expulsão dos holandeses, Recife já tem uma grande força econômica. A ponto de, no início do século XVIII, Recife não quer mais ficar subordinado politicamente a Olinda. Porque Olinda, como era uma vila, e na condição de vila, tem um pelourinho, tem uma Câmara Municipal. Então, Recife diz, olha, pô, a gente aqui chega a emprestar dinheiro aí para os olindenses, esses mazombos, por que ele vai ficar subordinado politicamente? Vamos reivindicar, pô, a coroa, a condição de vila. A gente não quer ser mais povoado, quer ser vila. E é nesse instante que a Olinda diz, olha, os olindenses aqui entendam, né, os senhores de engenho, a aristocracia, olindenses, não vamos aceitar. É aqui, meus amigos. Captou? Quem captou a mensagem? Veja que é uma aula introdutória. 50 minutos de introdução. Taca peste, velho. Calma, meu jovem. Vai dar certo, tá? Vai dar certo. Meus amigos, é aqui que você vai encaixar Guerra dos Mascates. Ô, professor, essa sequência aqui é exclusiva nossa, exclusiva nossa. Exclusiva nossa. Eu preparei para vocês, para os alunos EP, exclusividade. É sério, viu? Exclusividade. Parou ali, pensou, namorou o edital e disse, olha, esse é um caminho interessante para estudar a história de Olinda. Para cada item aqui, uma aula, tá? Um comando da madrugada, uma revisão. Para quem está na plataforma, vai ser um compromisso. Cada compromisso com 3 missões, cada compromisso com 10 questões. Então, quem é aluno da plataforma, só aqui 50 questões, né, para revisar, além da teoria, questões. E no livro, inclusive eu quero, nesse momento,
reforçar, né? A partir do dia 26 de junho, quem estiver assistindo no futuro, lá em julho, setembro, passou, né? Vale para quem está agora na transmissão. Vamos já fazer a programação de entrega. Quem mora no Recife vai poder, vai ter como chegar lá no curso presencial e pegar o seu material. A gente vai lançar a programação dia 26 e a partir do dia 28 a gente já começa a entrega, a distribuição, né? A editora já vai na gráfica, né? Já vai dar o ok ali na segunda-feira, encaminhar e a gente já começa essa entrega. Quem é aluno do presencial já vai receber também. Não vai ser na segunda. A segunda eu vou dizer a programação da entrega, tá? A rotina que iremos fazer. Eu vou entregar pessoalmente alguns, vamos enviar pelos correios. Agora, o que eu coloquei aqui nesse quadro vai estar no livro como capítulos ou como unidades. Queria ter mais tempo para escrever, não deu. Tive que pegar aqui informação ali, contar com fontes, cito, né, as fontes. E aí, claro, né, pessoal, já estamos com mais de 220 livros vendidos. Eu agradeço demais a confiança de vocês. Serão 500 livros. Não mais do que isso. A gente não vai ter a segunda remessa. Só essa remessa, tá? Por isso que eu quero agradecer aos mais de 200 alunos que adquiriram o livro de maneira antecipada. Muito obrigado, cara. Muito obrigado, viu, concurseira? Muito obrigado, concurseiro. Valeu mesmo. E aí peço o seu, porque além de história, vai ter direito constitucional, direito penal. Então, valeu, viu, pessoal? Meu povo, no livro eu coloco Guerra dos Mascates, que também a gente pode usar a expressão Afronda dos Mazombos, tá? Copiou, tirou o print? Bacana. Vamos lá. Depois dessa sequência, vamos para o tópico 6. Calma. É comando da madrugada. A madrugada começou agora. A madrugada começou agora, viu? A ideia é essa, de começar às 11 horas e seguir, né? Madrugada. Até 5 horas da manhã. Se você tiver fôlego, se ninguém me abandonar, a gente vai. Viração, meu amigo, viração. Meu povo, depois que você analisa o processo histórico de Olinda nos séculos 16 e 17, aí fica mais tranquilo em você estudar patrimônio. E aí uma repetição, né? É uma redundância praticamente. Patrimônio em Olinda. Patrimônio que deve ser preservado, cuidado. A igreja se transforma num patrimônio? Sim. Ou as igrejas? Sim. Tá? Então, patrimônio, a gente tem que entender justamente como algo que, perdão, como algo que tem relevância, né? É esse conjunto de bens, direitos, obrigações, que possuem uma relevância para uma comunidade, para uma cidade, até para o mundo, no caso, Olinda, né? Que é patrimônio da humanidade. Beleza? Então, aqui, a ideia é você trabalhar com o conceito de patrimônio e relacionar ao processo de formação da paisagem urbana de Olinda. Esse sítio histórico, essa área histórica. E por quê, professor? Porque ali você tem acontecimentos que reforçaram a formação de uma identidade, de um sentimento de pertencimento. Professor, é uma viagem da poxa esse assunto, meu irmão. Eu vou ter que ver patrimônio, identidade, memória. Pois é, eu acho também uma viagem. Mas aqui, quando você estuda relacionando e aproximando, né, cultura material e imaterial, aí facilita. Porque aqui vamos inserir os conceitos de cultura material, imaterial, memória, identidade. Beleza? Minha garganta já está aqui, né? Pedindo socorro, mas vamos dar sequência, tá? Bem, aí você diz, ô professor, depois desse tópico 6, para onde iremos? A gente vai aqui, olha, estudar, pegando aqui o tópico 7,
preservação, porque se você sabe o conceito de patrimônio, agora você vai perceber que é fundamental preservar. O que é preservar? Cuidar, zelar. Porque eu tenho que zelar pelo patrimônio, porque eu tenho que zelar, perdão, a minha voz, tem que zelar por essas igrejas, zelar, cuidar dessas igrejas, porque ali tem minha história, tem a tua história, tem história da humanidade. Então aqui entra o conceito de preservação. Preservação do patrimônio, tá? Deixa eu dar um destaque aqui, para ficar bem bonitinho para você aí, no seu caderno, viu? Quem gosta de anotar, ok, maravilha, tá bonito, viu? Estou vendo daqui, parabéns, parabéns, parabéns aí, viu? Tá legal, tá legal. Continua assim, jovem. Continua assim, meu nobre. Aí você coloca o tema patrimônio. Preservação do patrimônio olindense. Professor, então o edital tá todo bagunçado, porque, meu pai do céu, por isso que eu não entendia nada. Agora, como diz Rogério Vieira, tá entrando direitinho na mente. Maravilha, maravilha. Fala, galerinha concurseira. Um destadeu, galera, presta atenção. Aí aqui você encaixa o tema memória, identidade e patrimônio. Estou simplificando aqui, tá? Então, você vai no edital, estuda nessa ordem seguinte, colocando, né? Memória, identidade. Então, a construção do patrimônio de Olinda, eu vou estudar memória, patrimônio, identidade. Entender que esse espaço é resultado de relações múltiplas diversas. Indígenas, africanos, europeus. Então, aí você tem a formação da memória. O que é a memória? A memória é um recurso imprescindível, né, para o concurseiro na sua preparação, porque ele vai estudar, ele vai ter que guardar aquela informação. Então, a memória articula o lembrar e o esquecer. Em linhas gerais, é bem comum você querer lembrar de coisas boas, se esforçar, estimular coisas boas e querer esquecer coisas ruins. O patrimônio histórico, por guardar e ter justamente essa importância, essa relevância, a gente tem que resgatar permanentemente, tem que lembrar permanentemente. Porque ao lembrar, eu estou ajudando a reforçar a minha identidade. Veja, você pode indagar agora, quem sou eu? Quem é Isaqueu? Então, Isaqueu vai, se ele indagar a si mesmo, ele vai encontrar respostas articulando a sua memória. E isso reforça a identidade. Daí a importância de você estudar o patrimônio. O professor é bem viajado esse assunto, bem conceitual, eu posso dizer. Então, aqui amarrei. E quando você fala de patrimônio, identidade, cultura, diversidade, aí você chega e vai estudar arte olindense. Arte olindense. Que são artistas que justamente na arquitetura, na música, na escultura, vão utilizar de suas habilidades, de suas práticas, para enaltecer a história de Olinda e reforçar essa identidade. Essa identidade. Então, aqui você vai estudar arte olindense. Ô, professor, mas eu poderia encaixar em patrimônio também o tema que a banca cobra, que é o Palácio dos Governadores. Poderia, tá? Só que eu coloquei mais à frente, porque eu falo da sede, né? Falo da política atual.
Mas aí você poderia, sim, encaixar esse tema muito bem ali após memória e patrimônio. E, por fim, a gente coloca outro tópico aqui, olha, que é perceber que hoje tem um curso que ainda é bem procurado. É bem procurado, que é um curso de Direito, junto com Medicina, né? Aqueles clássicos, ou tradicionais, né? Ensino Jurídico em Olinda. E como o Pernambuco se transforma nessa referência, né? De pessoas que vêm de outros locais, de outras regiões, para estudar Direito. Então, aqui, eu amarrei todos os tópicos do edital. Então, a partir desse quadro, pessoal, você pode ter, e já tem, na verdade, né? Tem aqui a síntese do edital. Você tirou o print aqui, tirou o print aqui, e você tem o resumo do edital. É uma sugestão. Você não é obrigado a seguir. Mas eu estou dando sentido a esse edital, organizando didaticamente como você pode estudar e fazer essa conexão com esses acontecimentos, integrando os acontecimentos. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa proposta, porque nesse Comando da Madrugada, vamos focar, vamos mirar as nossas atenções para o tópico 1, a história da Fundação de Olinda, destacando Duarte Coelho, que chega em 1535, admirando essa paisagem. 2 anos depois, vai elevar esse povoado, que ele deu o nome de Olinda, ele vai elevar para a categoria de Vila de Olinda, 1537. Inclusive, aqui nesse tópico 1, o 12 de março de 1537 é a data magna de Olinda. Tem a data magna de Pernambuco, relacionado aí, né? Ou a data relacionada à Revolução de 1817, e tem a data magna de Olinda em relação ao momento que ela se torna vila. E tudo isso